Vamos falar da história do rei Édipo. Temos, por exemplo, essa edição aqui do rei Édipo. É uma história grega que foi apresentada no teatro grego pelo Sófocles. E essa história já era bastante antiga. Antigamente era comum você ter uma história conhecida e aí vários diretores faziam essa adaptação e depois elas eram escritas ou apresentadas em teatro. Era muito comum isso, vários escritores tomarem o mesmo tema já explorado por outros. E no caso, em Homero, 850 anos antes de Cristo, Homero já teria citado o rei Édipo nos seus livros. Então é um livro bastante antigo. Mas a sua versão... Vamos falar da história do rei Édipo. Temos, por exemplo, essa edição aqui do rei Édipo. Uma história grega que foi apresentada no teatro grego pelo Sófocles. E essa história já era bastante antiga. Antigamente era comum você ter uma história conhecida e aí vários diretores faziam essa adaptação e depois elas eram escritas ou apresentadas em teatro. Era muito comum isso, vários escritores tomarem o mesmo tema já explorado por outros. E no caso, em Homero, 850 anos antes de Cristo, Homero já teria citado o rei Édipo nos seus livros. Então é um livro bastante antigo. Mas a sua versão mais conhecida foi essa de Sófocles, que chegou até os dias de hoje. Sófocles foi um escritor que escreveu mais de 120 peças, mas que apenas 7 delas chegaram até nós nos dias de hoje. E ele era considerado um escritor muito competente e participava de concursos e tinha boas colocações e era um grande escritor. Na Grécia, se acreditava, aparece muito em suas histórias, que o que os deuses diziam é sinal que é uma coisa que deveria acontecer realmente, né? Os deuses pareceu que podiam prever o futuro. Então, quando um deus falava alguma coisa, aquele futuro provavelmente aconteceria. Não teria como mudar o destino. Pelo menos aparentemente era isso que eles queriam dizer. E no caso do rei Édipo, o deus Apolo falava através do oráculo de Delfos. Então, eles acreditavam muito no que o oráculo de Delfos falava em relação ao futuro. A história foi havia o rei Laio e a sua filha e a sua esposa Jocasta tiveram um filho, e só que o oráculo disse que o filho deles iria matar o pai e tomar o seu lugar casando com sua própria mãe. Então esse era um destino horrível, que eles queriam escapar, e a solução foi entregar
o bebê para uma outra pessoa para que levasse para bem longe, desse um sumiço no bebê. E essa pessoa amarrou o Édipo de cabeça para baixo, amarrou os pés com umas cordas e o deixou pendurado de cabeça para baixo, para que ele morresse ali. Mas passou alguém e retirou-o dali e colocou-lhe o nome de Édipo, pelo fato de ele estar amarrado pelos pés. E essa pessoa, ela foi, passou a criança para uma outra pessoa, que depois passou para outra, que depois passou para outra, e foi sendo passado à frente, até que chegou a Políbio. Então Políbio criou o Édipo e ele foi considerado então como se fosse o pai verdadeiro do Édipo. Mas o Édipo, quando cresceu, ele ouviu falar dessa história do oráculo que dizia que ele ia matar o pai e casar com a mãe. E parecia um destino horrível, um destino terrível, então ele queria escapar de qualquer maneira desse destino e ele resolveu escapar da casa do seu pai, o Políbio. Fugiu dali. E quando eu estava fugindo, ele passou num local de 3 dias. 3 dias se cruzavam nesse local e vinha uma carruagem. E vinham os guardas da carruagem e viu o rei Laio, que é o verdadeiro pai do Édipo. Essa questão esse símbolo de você usar 3 dias é uma indicação de que aquilo ali seria um subconsciente. Então seria o subconsciente do Édipo, que estaria no momento em que as coisas estariam passando no seu subconsciente. O rei tentando passar e o Édipo na frente, o guarda empurra o Édipo e o rei Laio lhe dá uma pancada e ele revida. O Édipo era muito forte, ele dá uma pancada violenta no rei Laio e esse veio a falecer. E ele continuou batendo também nos seus guardas, matando todos os guardas, exceto um que fugiu, conseguiu escapar. Após isso, Édipo chegou em Tebas e, ao chegar em Tebas, ele ficou sabendo que havia um grande problema na cidade, que havia uma esfinge e essa esfinge ficava no portal da cidade e sempre quando as pessoas tinham que entrar ou sair da cidade, elas tinham que responder a uma pergunta, a um enigma. E essas pessoas erravam a resposta e acabavam sendo mortas pela esfinge. Édipo, ao se dirigir à esfinge,
ela lhe fez a pergunta e ele respondeu. Ele acertou a resposta e a esfinge ela se atirou de cima do portal e morreu. Nesse caso, a rainha Jocasta, que era viúva do rei Laio, falou o seguinte: vamos premiar essa pessoa que chegou, o Édipo, porque ele salvou a cidade que estava sendo sempre ameaçada pela esfinge, a vida estava impossível em Tebas, e como prêmio ele casaria com a viúva Jocasta e ele se tornaria o rei de Tebas. E assim ficou. Passado algum tempo, as pessoas que estavam próximas de Édipo falou que sérios problemas estavam acontecendo na cidade e que alguma coisa precisava ser feita. Ele não tinha feito nada para resolver esse problema, porque uma peste se abateu sobre a cidade e as pessoas estavam morrendo e a vida na cidade estava inviável. Então, Édipo resolve, não sabia o que fazer, né? E perguntou a Creonte, seu amigo, pediu, pediu que ele fosse até o oráculo de Delfos para perguntar qual seria a solução para resolver o problema da cidade, para acabar com a peste. Creonte então foi até o oráculo mas este, ao invés de dar a solução, ele disse que há um problema sério que precisava ser resolvido, que era a questão da morte do rei Laio, que isso tinha que ser resolvido de qualquer maneira, porque até hoje ninguém tinha dado uma solução de que como o rei Laio teria morrido. Ele retornou e falou com o Édipo sobre isso. O Édipo se espantou e não sabia dessa questão da morte do rei Laio, como é que tinha sido. Aí eles lhe contaram como que foi, né? Estava passando em algum lugar, alguns salteadores, tinha muita gente passando e alguém matou o rei. Mas não se sabia quem teria sido o assassino. O Ed perguntou, mas só agora vocês me falam dessa questão, porque não me falaram disso antes. Aí o Creonte falou que era por causa da esfinge, porque antes eles estavam preocupados com a esfinge que os atormentava e eles não conseguiam pensar mais em nada, que eles teriam o tempo todo que estar lidando com a esfinge, que agora que isso havia sido resolvido, agora tem que dar atenção a essa questão da morte do rei Laio. Então, o rei Édipo falou que era questão de honra, isso era muito importante e que isso precisava ser resolvido. Alguém teria que descobrir quem matou o rei Laio, se era essa questão, isso tinha que ser feito e o autor seria punido. E
pediu para trazer então alguns adivinhos e esses vieram e diziam que eles não queriam falar nada, diziam que a verdade era muito dura de ser dita, mas o Édipo insistiu muito para que eles falassem, e eles falaram que o responsável era o próprio Édipo, ele que era o assassino do rei Laio. Ele ficou furioso e ele não aceitava de jeito nenhum essa afirmação e negava veementemente e ficou revoltado. Depois veio um mensageiro dando uma notícia que o seu pai, o que era considerado pai, né? O Políbio havia falecido. Aí ele perguntou de que ele havia morrido e disseram de causas naturais. Morreu de causas naturais. E então o Édipo falou: está vendo? Estava errada aquela profecia que eu iria matar meu pai. Políbio estava vivo e morreu de morte natural. Eu não tinha nada a ver com isso. Ele morreu e eu não fui o assassino, então o oráculo estava errado, não devemos confiar no oráculo. E sua esposa Jocasta falava: realmente, acho melhor esquecermos disso tudo, não se deve dar muita credibilidade aos oráculos, precisamos esquecer essas bobagens e seguir em frente. Mas o rei Édipo continuou suas pesquisas e perguntou: havia uma testemunha? Eles falaram assim: alguém sobreviveu, essa é a única testemunha que temos, é possível trazê-lo aqui? E ele foi trazido à presença do rei Lai. Ao chegar lá, a testemunha falou que o assassino seria realmente o rei Édipo, que ele teria cometido o assassinato. Então o rei Édipo se convenceu de que realmente havia sido ele e ele ficou desesperado e que ele sempre fugiu desse destino que estava pré-determinado para ele e acabou que o destino se cumpriu. Ele havia matado seu pai e casado com sua própria mãe. Mas então para eles isso foi muito difícil, porque um fato desse era inconcebível, ninguém poderia aceitar um acontecimento desses, e ele ficou desesperado. E o desespero dele aumentava porque toda a população, todos estavam próximos dele e concordavam que aquilo era um absurdo, que ele não poderia ter feito aquilo, que ele era o culpado. E ele não conseguia vencer essa barreira, né, do valores morais, né, que tinham sido transgredidos, e ele então entrou em um declínio muito rápido, um declínio assim bastante acelerado.
Impressiona a velocidade com que ele entra em declínio e se desespera, porque ele tinha um valor muito alto, valores morais que foram atingidos, e começou a se desesperar, e o desespero dele aumentava ainda, acelerava ainda mais, porque todos achavam a mesma coisa e contribuíam para esse declínio rápido do rei e o seu desespero. Aí ele resolve furar seus olhos e dizendo que ele era um desgraçado, e as pessoas começaram a dizer que ele teria que deixar sua condição de rei e abandonar o trono. E ele concordou com isso, e assim ele sai de cena. Aí impressiona em relação ao significado disso, porque parece da natureza humana que a pessoa, uma vez sabedora do seu destino, um destino pré-determinado, ela toma horror por esse destino e quer ter uma espécie de livre-arbítrio e querer escapar desse destino de qualquer maneira. Que esse destino pré-concebido lhe causa horror, e parece ser da natureza humana tentar fugir desse destino pré-determinado, e ele tenta de todas as formas fugir desse destino e não consegue. Então a realização daquele destino que estava programado doeu muito no rei Édipo, por ele ter sido aquela pessoa que ele estava programado para ser, né? Ele entrou em desespero, e mais os valores morais atingidos de matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. Eram valores que eram muito difíceis de superar, e ele entrou no processo de desespero muito rápido, de uma forma acelerada, que impressiona bastante. Parece ser da natureza humana mergulhar em tal desespero de uma forma acelerada, quando essas condições são muito adversas, não só dos próprios valores dele, como as pessoas, todas as pessoas dizendo a mesma coisa, que realmente é aquilo. Era muito difícil dele escapar. De outros símbolos da história, me parece que o fato do Édipo, quando bebê, ter sido passado de uma pessoa para outra várias vezes, cada vez que passa na mão de uma pessoa, acho que é um símbolo que significa que ele vai se alterando cada vez mais, e aquilo influencia na sua constituição, e ele não está sob a presença do Pai verdadeiro, que iria constituir sua personalidade, mostrar seu caminho correto, e iria impulsionar em determinado caminho. Como ele passou por muitas pessoas, isso parece simbolizar que o caminho dele foi se desviando cada vez mais, a sua personalidade, o seu jeito, e ele estava, quando ele chegou então a Políbio, ele estava muito longe de ser a pessoa que ele deveria ser. Isso parece ser um símbolo. E uma coisa interessante é que o rei Édipo não teve nenhuma culpa, assim, em termos da morte do rei Laio, porque ele foi agredido primeiro, ele revidou, e ele não sabia que Laio era o seu pai. Para ele, o seu pai era Políbio. Então, tem essa atenuante. Ele não sabia que aquele era seu pai.
Mesmo assim, ele entra em desespero, entra em grande decadência. Ah, a simbologia uma via de três caminhos e no qual três caminhos seria, parece ser o subconsciente de Édipo,